Queridos amigos, queridas amigas, nós vamos dar início a mais um momento de autodescobrimento. É sempre bom lembrar que, por mais que estejamos utilizando esse mecanismo da internet para tratarmos de coisas tão graves, é imperioso que nós busquemos a nossa conexão particular com Deus. Nesta hora, Deus também aproveita o momento para trabalhar em favor de nós. No momento em que as nossas mentes começam a se vincular com as propostas ligadas ao Espírito que somos. Vamos nos conectar com Jesus e com os bons Espíritos, para que esta reflexão da noite possa reverberar dentro de nós, possa vir nos inquietar e nos levar a uma tomada de decisão ou de atitudes que vão nos favorecer mais paz, mais felicidade. A finalidade de qualquer movimento espiritual é exatamente para que a gente consiga ir se desprendendo de tudo aquilo que nos atrapalha, de tudo aquilo que nos barra, impedindo que alcancemos com mais rapidez essa paz que parece não conseguirmos nunca segurá-la, nunca detê-la em nós. Então, vamos nesse momento nos preparar para a nossa prece, outro veículo extremamente importante, para que a gente possa aurir do alto as vibrações necessárias que vão também invadir a nossa casa, o ambiente em que estamos, favorecendo uma melhoria no padrão vibratório onde nós vivemos. Então, toda essa conexão que fazemos aqui não se resume em uma discussão ou em uma apresentação verbal. Nós estamos falando da vida imortal, nós estamos falando do nosso destino, de como nós manejamos a nossa vida interior, das nossas dificuldades internas, das necessidades de evolução para lograr a felicidade. Então são assuntos que falam da nossa existência e da nossa maneira de viver. E é por conta disso que os espíritos amigos, os nossos mentores, estão presentes. Há um interesse para que assimilemos cada dia um pouco mais da mensagem de Jesus. Porque só esta mensagem pode nos dar uma diretriz segura para transitar esses dias tão difíceis que enfrentamos neste século. Dessa forma também podermos avançar na conquista da nossa felicidade desde agora. Então vamos fazer a nossa prece. Pai de infinita misericórdia, eis que estamos nos reunindo agora para que o Senhor trabalhe em nossas vidas, à medida que formos abrindo o coração para Ti. Deixar que a Tua vontade predomine, deixar que a Tua inteligência nos eduque, deixar que o pensamento que o Senhor nos enviou através de Jesus se torne uma diretriz de comportamento. Rogamos a assistência do Mestre Senhor Jesus, para que nesse momento estejamos abertos para a reflexão daquilo que nos tocar, para que comece a ocorrer dentro de nós mudanças necessárias. Rogamos ao nosso anjo da guarda que esteja conosco nesta hora, para que aproveitemos cada momento de vibração e dessa forma construamos mais um degrau em direção à plenitude. Fica conosco, hoje e sempre, que assim seja.
Amigos e amigas, nós precisamos refletir sobre algumas questões antes de tratar do tema da noite. O Espiritismo nos fala claramente acerca da função da reencarnação em nossas vidas. Como nós já estudamos o Espiritismo, nós vamos entendendo que é uma oportunidade, não é? Uma outra oportunidade que o Espírito recebe para se aprimorar. Mas só que a gente também ficou sabendo, pelo Espiritismo, que nós trazemos uma bagagem de outras eras. Esta bagagem, até hoje, nos influencia de alguma forma, consegue interferir no nosso comportamento, essas heranças que trouxemos. Através de várias experiências que tivemos, nós fomos criando também uma maneira de funcionar diante de cada ocorrência, diante de cada situação. Isso é da criatura humana. Cada um traz um nível evolutivo diferente. Cada um está em um estágio diferente, evolutivo. E por conta disso, cada um, na sua particularidade, se construiu ou se ajustou para fazer os enfrentamentos que a vida lhe trouxe e lhe traria. Então, o que isso quer dizer? Que nós precisamos, além desse autodescobrimento, saber quem somos, nós também precisamos entender como nós funcionamos, melhor dizendo. Como é que nós funcionamos diante da vida? A princípio, examinar como é que nós agimos diante dos acontecimentos infelizes, dos acontecimentos saudáveis. Como é que a gente funciona na nossa vida que temos? E dessa forma, como é que nós conduzimos esse funcionamento? Para ficar mais claro, nós fomos criando estratégias para viver. Cada um cria uma maneira de viver. Essa maneira de viver está muito relacionada com a nossa capacidade moral, intelectual, de enfrentar a vida. Quando Jesus diz não julgueis, ele está falando exatamente disso, de que cada indivíduo tem uma história particular, da qual nós desconhecemos. E que aquele comportamento da criatura, que muitas vezes é criticado, nada mais é do que a forma como o indivíduo procurou para funcionar na vida. De uma forma que muitas vezes não é a mais saudável, mas é a forma que ele conseguiu. Mas é a maneira que dá para fazer. Nós precisamos entender essas limitações que nós trazemos, para não sermos severos conosco, rígidos conosco. Precisamos entender que a forma como nós conduzimos a nossa vida, essa maneira está pautada naquilo que eu consegui ou naquilo que eu consigo fazer para viver. É dessa forma que eu funciono. Existem coisas que eu não dou conta, existem outras que eu consigo, existem coisas que para mim são fortes demais, e aí nós vamos criando uma medida para viver. Então a criatura precisa começar a se entender, fazendo a seguinte pergunta: como eu funciono diante dos acontecimentos? Dessa forma, nós vamos percebendo o que há nesse funcionamento que precisa ser ajustado. Porque muitas vezes nós temos o medo de enfrentar os desafios e costumamos a driblar ou a escapar desses enfrentamentos. Esses desafios enfrentados, eles promovem amadurecimento emocional, amadurecimento espiritual. Mas, se nós não conseguimos sair da tão conhecida chamada zona de conforto, nós ficamos sem dar grandes saltos, grandes passos na evolução. E eu gostaria de falar um pouco sobre essa zona de conforto, que é tão falada. O que é essa zona de conforto? É exatamente esse lugar que a gente criou
para funcionar. É um lugar que não me exige tanto, não me desequilibra tanto, não me exige tomar determinadas posições, decisões, me deixa em um lugar onde eu não me aproprie tanto dessa responsabilidade de tomar conta da minha vida. Então a zona de conforto já está dizendo, é um conforto, mas é um conforto danoso, partindo do princípio da lei de evolução. Se esse conforto fosse temporário, como alguém que está caminhando numa estrada e para debaixo de uma árvore que dá sombra para descansar, beber uma água e dar continuidade à sua caminhada, tudo bem. Mas há pessoas que estabelecem esse funcionamento nessa zona de conforto e faz de tudo para não sair desta região. E isso vai impedindo com que o indivíduo amadureça. Vai impedindo que o indivíduo progrida. E é nesse lugar que muitas pessoas começam a reclamar que a vida não muda, que as coisas estão do mesmo jeito, que não se vê nada de novo. Mas como se ver algo de novo se isso depende da movimentação do espírito que é livre e que deve produzir e plantar sua felicidade? Então vamos examinar se nós não criamos alguma zona de conforto, ou em que nós nos sentimos, ou em que circunstância nós nos sentimos confortáveis. E esse conforto, muitas vezes, pode estar apenas com este nome disfarçando aí a preguiça moral, o medo de enxergar o que se tem que fazer, o que se tem que dar conta, enfrentar aquilo que dói, que vai doer, que exige sacrifício, que exige renúncia. Então, muito cuidado com essa zona de conforto, porque ela pode estar detendo o espírito a um processo de não evolução, de não avanço. E isso começa a comprometer a sua vida, porque vai se esgotando o indivíduo nesse conforto, porque existe uma lei que fica nos impulsionando a crescer. Quando a gente detém esse processo, quando a gente para em algum momento da nossa evolução, vai chegando um momento que a gente vai ficando insatisfeito, porque aquilo já não preenche mais. É da ordem da ilusão. E aí a gente começa a se inquietar e procurar fazer com que dentro da zona de conforto a gente consiga tudo, e não vai conseguir. É como se um lugar perdesse a validade. E aí a gente tem que avançar. Então cada um tem que entender como é que eu funciono, eu crio um funcionamento para viver. Esse funcionamento está muitas vezes baseado na busca da construção de uma zona de conforto. O autodescobrimento é extremamente desafiador, porque tira-nos da zona de conforto. Ficamos em busca de soluções para que as pessoas nos informem, nos digam para nós o que devemos fazer, ou buscamos uma orientação fácil. Mas aquilo que exige de nós fazer algo para que as coisas aconteçam, nós sentimos um certo recuo, nós sentimos uma certa negação, porque não queremos mesmo resolver aquilo. Não queremos nos inquietar. Mas, de uma forma ou de outra, nós seremos inquietados. É claro que nenhum de nós aqui quer sofrer para isso, não é? E o sofrimento muitas vezes chega para esses acomodados, para estes que estão na zona de conforto. Dá uma sacudida para que o espírito perceba que ele não reencarnou para ficar parado numa estação, produzindo um gozo sem grandes avanços. Então, onde é que entra aí a fuga psicológica? Exatamente nessa falta de atenção que damos ao que precisa ser enfrentado. E a pergunta que a gente faz é: o que você precisa enfrentar? O que para você é difícil enxergar? Qual é o assunto, qual é a demanda que você despista,
que você escapa, que você muda de assunto, ou faz de conta que não está percebendo. Sem essa análise, nós ficaremos tentando driblar os desafios maiores que a vida se nos apresenta. Desafios esses que exercitam a nossa maturidade, que exercitam a nossa capacidade intelecto-moral. Então, há pessoas que estão fugindo psicologicamente de enfrentamentos importantes. Às vezes, são enfrentamentos internos. Quando a gente não assume determinadas deficiências morais, quando a gente não assume determinados erros, quando a gente não assume que está errado, quando a gente não assume muita coisa, eu estou fugindo da minha realidade, daquilo que eu fiz, daquilo que eu pratiquei. Sem esse enxergar do que se produz e do que se é, não há como mudar. Então, o indivíduo ele foge. Ele pode fugir através das máscaras que nós já falamos aqui. Ele tenta criar uma maneira de ser, ele cria um funcionamento que faz com que ele não seja pego, ele não seja visto como realmente ele é. Ele está fazendo um movimento aí para ele e para os outros. Então, o momento é de fazer os enfrentamentos. E nós precisamos procurar saber quais são os enfrentamentos que eu não dou conta. Basicamente, serão aqueles que produzem dor. Às vezes, há pessoas que são capazes de sofrer a vida inteira para não ter que enfrentar um problema e pagar o preço. Pagar o preço de enxergar aquela problemática, de enxergar aquela verdade, enfrentá-la e resolvê-la. Por quê? Recua. Mas esse recuo começa a se tornar um recuo da ordem do estacionamento. O espírito estaciona. E depois fica reclamando do que nada muda, do que nada melhora. As transformações não surgem, as renovações não surgem, mas como surgir se o próprio espírito não está querendo fazer esse primeiro movimento que deve vir dele para que ocorram as mudanças? Então, não nos iludamos. Há uma zona de conforto, sim, na criatura humana. Cada um tem a sua. É hora de começar a fazer esse enfrentamento, pouco a pouco. Existem coisas para nós que ainda são insuportáveis, que nós não damos conta. Não queremos tocar no assunto, não queremos, às vezes, nem pensar no assunto. Mas está ali, batendo, mexendo em nós. A consciência traz sempre algo que precisa ser resolvido em nós ou fora de nós. Aí a fuga psicológica ocorre por uma questão externa. É uma coisa que eu não quero corrigir. É uma conversa que eu não quero ter. É uma decisão que eu não quero tomar. Então a criatura fica se desviando de tudo para que as coisas não saiam do eixo, mas vão sair. Porque nós não estamos fadados a ficar no meio do caminho, infelizes e insatisfeitos. Nós estamos fadados à felicidade. Então, enquanto esta não estiver plena em nós, seremos de alguma forma inquietados. É por isso que o sofrimento chega. Às vezes um pequeno sofrimento, mas que nos inquieta, às vezes um grande sofrimento que nos atordoa. E isso nada mais é, muitas vezes, do que a lei de evolução dizendo que já é hora de sair desse lugar. Como é que a gente lança esse pedido constantemente para Deus? Senhor, eu quero ser feliz, Senhor, eu quero ter paz. Mas se a gente for analisar, bem, eu não estou fazendo um real movimento, um verdadeiro movimento para ser feliz. Por quê? Porque naquilo que realmente pode ser definitivo, pode ser marcante para a minha felicidade, eu não quero enfrentar. E há pessoas que esperam que alguma coisa aconteça e mude o quadro, quando ela pode ir lá, meter a mão e mudar. Ela não quer fazer isso, porque ela não tem coragem, muitas vezes, de assumir o preço, de dizer, fui eu que tomei tal decisão, fui eu que busquei resolver isso, para que isso se dilua e o indivíduo avance.
Então nós estamos todo momento tentando fugir. E quando a gente fala de autodescobrimento, essa fuga ocorre naturalmente. Porque muitas vezes nós não queremos enxergar a fundo quem somos, o que trazemos. Então às vezes a gente vai esquecendo desse trabalho. Quem de nós passa uma semana inteira pensando nessa autotransformação? É muito difícil. Por quê? Não é porque nós não queremos fazer isso, é porque enfrentar determinadas verdades surge naturalmente um convite para fazer alguma coisa. Então, às vezes a gente usa aquela frase, olha, eu não quero falar sobre isso. Não, deixa isso para depois. Não quero nem pensar. Quando são coisas que precisam ser pensadas, que precisam ser discutidas, que precisam ser enfrentadas. São as demandas particulares de cada um. Todos nós temos alguns pontos. E eu acredito que vocês já devam estar pensando aí na parte que lhes toca nesse assunto da noite. Todos nós temos algo que não está bom, mas a gente não quer mexer naquilo. Porque a gente vai criar uma inquietação, a gente vai entrar em um processo às vezes de vazio, ou de carência, ou de falta, e aí a gente prefere ficar se contentando com pouco. A zona de conforto leva a isso, se contentar com pouco. Porque partindo do princípio da evolução do espírito, como nos ensina o Espiritismo, esse estágio que o espírito acha que está bom, isso aí não é nada em relação ao que está mais acima. Mas esse que o espírito chega a esse patamar acima, ele nem imagina que há outro melhor, e assim sucessivamente, até alcançar plenitude. Então a zona de conforto cria uma ilusão de que está tudo bem. E há pessoas que seguem um roteiro de vida, passa a vida inteira seguindo um ritmo, é uma rotina que Joana de Ângeles vai chamar a atenção. Quando ela diz que às vezes essa rotina é essa criação de uma zona de conforto que o indivíduo se acostumou e se nutre tão somente disto. E nada mais vai acontecer. Se acomoda, se nutre com o que é pouco e nunca vai poder, ou vai passar um bom tempo, sem perceber coisas bem melhores que a vida pode ofertar. Sensações, sentimentos que demoraram muito para provar. Ela não consegue reconhecer que há algo para além daquilo muito melhor. Então a pessoa passa a vida toda, ela cria uma rotina de vida, que é o que eu falei, o funcionamento. Ela cria um funcionamento de vida e se mantém naquilo a vida inteira. E na maioria das vezes são pessoas infelizes, insatisfeitas, cheias de carência, tentando se contentar com aquilo que têm. E há pessoas que usam esse ditado dizendo assim, não, mas a vida que eu tenho, não, eu tenho que agradecer. Muito cuidado com isso. É claro que a gente tem que agradecer sempre, não é? Mas às vezes as pessoas usam isso para não ter que fazer nada. Então ela diz assim, não, eu tenho mais é que agradecer a vida que eu tenho. Examina a tua vida. E aí muitas vezes você vai ver que esse agradecer é só para tapar o que não está bom. O agradecer a vida que se tem, claro, quando a gente olha e vê que pessoas outras não têm. Mas muitas vezes as pessoas usam esse recurso para fugir. Não, e às vezes utiliza de outro fenômeno chamado, eu diria uma virtude, mas na realidade, neste caso, não é uma virtude. Quando a pessoa diz assim, quando se trata de fazer uma mudança em alguma situação, ela diz assim, mas é assim mesmo. Não, isso faz parte. Não, isso deve ser meu karma. Não, mas eu entendo, essa pessoa é assim mesmo. A gente tem que compreender. Tudo isso, muitas vezes, é desculpa para não dizer assim, não está nada bom, eu não estou bem, eu reencarnei para ser feliz e nada está acontecendo de felicidade para mim. Eu posso estar aqui promovendo a felicidade de todos, sim, mas a minha, onde é que está? Mas essas pessoas que estão nessa zona de conforto
Elas passam a se contentar com pouco e elas muitas vezes ficam aqui assistindo a felicidade dos outros, ganhando um pouquinho ali do lado, né? Fica de lado ganhando um pouco, mas ela não está totalmente plena. Então vamos começar a sair dessa fuga. Ou seja, de que forma eu deixo de fazer uma fuga psicológica? Eu preciso começar a enfrentar as minhas demandas. Quais são as nossas demandas? Quais são os meus problemas? Existem coisas que não tem como resolver, tudo bem. Mas existem coisas que sim. Existem situações que eu posso mudar e muito. Mas a coragem de mover a minha vida, de movimentar a minha vida. É como alguém que faz de tudo para ela monta. Imagina uma criança que monta um castelo de areia. E aí ela tem o maior cuidado, às vezes, de mexer naquele castelo, porque senão desaba. É assim, muitas vezes. A gente fica sem querer mexer em coisas que podem desabar sobre nós. Mas como é mesmo que a gente vai resolver essas questões? Porque já que somos seres imortais, reencarnaremos, o problema vai conosco. E Jung vai nos dizer assim, daquilo que eu fujo, eu vou encontrar como destino. Ou seja, não tem para onde correr. Vamos resolver agora determinadas questões? Vamos sair desse marasmo e começar a tomar posicionamentos em defesa da minha felicidade? Ou vou aguardar que isso surja lá na frente com mais complexidade para ser resolvido? Então, as criaturas humanas, nós estamos o tempo todo fugindo. Vamos olhar de frente as coisas. Mas é muito difícil falar sobre isso, é muito difícil fazer isso. Começa pelo menos pensar. Dar atenção a isso. Para que se elabore uma condição e comece a fazer. E comece a agir. E aí essa fuga psicológica, muitas vezes, é para que a gente não pense no problema. Se a gente for examinar à luz do Espiritismo, isso parece brincadeira de criança. Uma fuga psicológica não sana, a própria palavra já diz, eu estou fugindo de algo, eu não estou solucionando algo. Então eu fujo, significando que eu estou protelando, que eu estou jogando essa demanda para frente. Mas eu não quero equacionar as minhas dívidas, os meus débitos, para cada dia me sentir mais livre. Como é que eu fico amontoando problemas, demandas pela fuga psicológica? Não vou ter que voltar? A lei vai me trazer de volta. Já ouviu aquela história que as pessoas falam, que houve, né? Um comentário da esposa, do esposo, que falava, se você não resolver a sua questão com seu marido ou com sua esposa, você vai voltar com ela na próxima reencarnação. É muito mais ou menos por aí, entendeu? Não no sentido esse que nós citamos, mas no sentido de que tudo que você não quer resolver agora, a lei lhe convidará para resolver. Você vai ter que fazer uma transformação, uma superação, uma liquidação de tudo isso, que são demandas trazidas do passado e outras que estão surgindo agora. E há pessoas que, por não querer enfrentar os vazios que vão abrir, as dores que vão ocorrer, elas buscam essas fugas psicológicas, como por exemplo a bebida, ou às vezes as drogas, a gula, a busca do sexo desvairado, o suicídio, que é um tema que está sendo bem discutido no Setembro Amarelo, mas várias fugas. A criatura quer encontrar uma forma de esquecer o seu problema. Agora me digam, meus irmãos, se você quer esquecer o seu problema, quem vai me lembrar? Não será ninguém, só o fenômeno da dor. Porque a lei de evolução diz, um dos filhos meus está estacionado há um bom tempo. Não quer enfrentar os seus monstros internos, não quer enfrentar as demandas que produziu desde outras reencarnações, não quer resolver aquelas questões que se lhe apareceram nessa existência. Bem, como Deus estabeleceu a lei de evolução,
obrigatoriamente esse espírito será chamado para andar de um jeito ou do outro. Compulsoriamente será empurrado pelas vias da dor, que vai gerar-lhe sofrimento. E ele, ao invés de entender que isso é um chamado, ele fica questionando ainda por que está sofrendo. Por que as coisas estão assim? É a lei chamando. É hora de dar continuidade às mudanças morais. É hora de continuar fazendo o seu progresso. Então toda zona de conforto é perigosa. Atraímos entidades também preguiçosas. Eu não sei se eu disse para vocês, mas naquela live que eu fiz sobre obsessão, que uma das técnicas mais usadas pelos maus espíritos é manter a pessoa o máximo possível estagnada em um lugar. Eles adoram estar conosco nas zonas de conforto. É um lugar onde eu não faço movimentos de mudança, onde eu fico ali andando em círculo, enquanto a vida passa, o tempo se perde, a oportunidade desaparece. Ao desencarnarmos, vamos ver que não demos conta de nada, e eis que aí estamos de braços dados com essas entidades que aproveitaram a nossa preguiça moral para nos manter ali atrasados, sem ter aproveitado a reencarnação para fazer grandes renovações. A fuga psicológica, ela surge muitas vezes para que o indivíduo não tenha que se posicionar. Nós temos um medo, não é? Às vezes, de se posicionar, de dizer o que pensa, o que acha, o que gosta e o que não gosta. Com medo, às vezes, de ferir alguém, mas ninguém está propondo aqui ferir ninguém. Está propondo que cada um precisa deixar a sua marca na Terra. Precisa ser reconhecido enquanto identidade, enquanto pessoa, dentro de casa, no trabalho, na vida social. Precisa aparecer, precisa formar, construir o seu espaço, precisa resolver suas questões. E fica procurando soluções ilusórias, conselhos, às vezes que parecem que nós buscamos conselhos mágicos, algo que a gente não se comprometa, ao ponto de que a gente cansamos de pedir a Deus, a Jesus, para que faça uma intervenção numa coisa que é a gente que tem que fazer. É difícil, mas chegará uma hora, querendo ou não, nós vamos ter que dar conta absolutamente de tudo que nos diz respeito. Fugir não adianta. Há pessoas que, como eu falei, elas buscam o prazer para fugir da dor, do sofrimento e das angústias. Se ela busca o prazer para espairecer um pouco a cabeça e voltar para a lida e voltar para a arena de batalha, tudo bem, isso é extremamente importante. A própria Joana de Ângeles nos convida a isso, ter um momento para arejar a mente, para a partir daí pegar fôlego e fazer um mergulho nas demandas que tem que enfrentar. Tudo bem. Mas entrar no prazer, nas distrações, para esquecer a sua história, a sua problemática, isso é da ordem de um comportamento infantil. E muitas vezes isso que está sendo esquecido começa a provocar efeitos. Outros problemas começam a aparecer derivados destes que ficaram lá. Perturbações emocionais, porque se isso está guardado, está aqui dentro também. Começamos a ter desequilíbrios emocionais, oscilações. Começamos também a adoecer. Por quê? Demanda guardada é conteúdo guardado dentro de nós. Se está guardado dentro de nós e é uma demanda, vai nos agitar por dentro. Agitando por dentro, gera abalos emocionais e naturalmente o corpo absorve esses abalos e eis que estamos aí doentes, enfraquecidos, desanimados. Então é uma cadeia. Então nós somos espíritos imortais. Precisamos exercitar a não fuga. Se eu ainda não tenho condição de fazer um enfrentamento em relação a tal coisa, pelo menos comece a pensar sobre a própria coisa. Comece a refletir o que é mais difícil, o que será mais difícil.
depois que enfrentá-la ou no lugar que se encontra? O que é melhor? O que será melhor? Se livrar de algo que lhe é um peso, que lhe produz angústia e insatisfação, ou ficar ruminando isso aí? Joana narra num dos livros dela, que as pessoas costumam falar: fazer autodescobrimento é muito penoso, é muito difícil. E ela vai dizer: mais difícil é carregar esta canga moral referta de imperfeições na alma. Carregar esse peso moral do ciúme, da inveja, da raiva, do ressentimento, dos vícios. Isso é que é pesado. Quanto mais a gente se compromete em fazer o enfrentamento do que precisamos resolver, mais estamos propensos à libertação pessoal. E isso nos dá mais leveza. E isso vai nos equipando cada vez mais como espíritos para resolver outros problemas, às vezes mais complexos, porque de um problema, muitas vezes, surge outro. Aquele que foi superado, conseguimos, mas surge um outro mais complexo, que exercita a nossa inteligência, a nossa vontade, o nosso empenho. E é assim que o espírito evolui. É através desses exercícios, desses enfrentamentos. Então, se temos problemas aí deixados de lado, porque queremos fugir, é hora de revisitá-los. A reencarnação está passando. Daqui a pouco desencarnamos. E isso tudo que deveria ter sido deixado para trás, vem conosco para uma próxima reencarnação mais densa, mais difícil, mais penosa. Então, comecemos a examinar do que estamos fugindo. Se eu sei que qualquer fuga que eu fizer, ela pode entorpecer-me, vamos dizer, pela bebida. Vou beber para esquecer. Tudo bem. O esquecer é só para tamponar a problemática. Voltando ao processo, a lucidez sendo retomada, eis o problema ali. Não tem jeito. Até os espíritos que se suicidam, eles vão deparar-se com a mesma problemática, agora piorada, porque eles vão entrar em sofrimento os outros, por ter transgredido a lei da vida. Então, se formos pensar, o Espiritismo vai nos mostrando que nós não viemos aqui para fugir de coisa nenhuma. Nós viemos aqui para fazer um enfrentamento. Mas é muito difícil, sim, mas vamos nos preparando para ir enfrentando aquilo que nos é difícil e que precisa ser discutido, precisa ser posto sobre a mesa e analisado. Porque aquilo são situações, né, são problemas que trouxemos e precisamos equacioná-los. Então nós não estamos na reencarnação para ficar fugindo, tentando fazer de conta que a nossa vida é boa ou está boa. Está mesmo? E se sua vida estiver boa, não se contente com isso. Porque isso que a gente considera bom na Terra não é nada em relação às esferas superiores, que podemos alcançar uma felicidade indizível. Então, agradeçamos estarmos num momento bom, mas sempre desejando algo melhor, no sentido de há muito para conquistar, há muito para sentir, à medida que eu for evoluindo. Então, não vamos procurar soluções fáceis. Muitas delas ocorrem simplesmente no momento em que a gente começa a se enfrentar. E isso vai nos tirando o hábito de dar desculpas. Às vezes a gente dá aquela desculpa. Por exemplo, a pessoa pode dizer, eu estou com um problema de saúde, o meu peso aumentou, eu preciso fazer exercício. Então, é um exemplo simples. Aí a pessoa diz, não, mas eu vou começar a ir para a academia. Aí a pessoa diz assim depois, não, eu não fui porque está muito frio. Não, eu vou deixar para a semana que vem. Não, eu vou deixar. Isso é uma fuga. Do quê? De enfrentar aquilo que exige esforço para um bem próprio.
Eu não quero esforço, nem que seja para o seu bem próprio, nem que seja. A criatura não se ama. Não se ama. Não, mas por que você foge do que lhe faz bem? Não, olha, eu vou exagerar na comida, eu vou comer muito porque eu estou nervosa ou eu estou ansioso. E aí? Vai enfrentar o nervosismo? Vai enfrentar a ansiedade? Ou vai fugir pela alimentação? Mas você não sabe que quanto mais você desregrar-se no alimento, você vai comprometer seu corpo? Então você está amontoando uma problemática para tentar resolver lá na frente? Verdadeiramente você não se ama. Então, é isso, por exemplo, que a psicologia nos convida. É isso, por exemplo, que a psicanálise nos convida. Enfrente-se. Por isso que algumas pessoas não se sentem muito confortáveis no tratamento psicológico, porque chega lá, a pessoa não fala nada, mas tem que falar o quê? Não é se a demanda é tua. E mesmo que se nós pudéssemos dar diretriz, vai por ali, vai por aqui, você só vai com as condições que lhe são próprias, que lhe caracterizam. Se não tiver, não vai. De qualquer forma, será sempre você que vai ter ou não recursos para fazer algo ou não. Então a proposta da psicologia, a proposta da psicanálise é fazer com que o indivíduo se enxergue enquanto sujeito que traz o seu desejo e que tem que se apropriar disso para construir a felicidade que tanto deseja, que tanto fala, que aspira. Precisamos enfrentar. Então, ao invés de... E aí as pessoas, por fuga psicológica, elegem também os medicamentos. Não que não se deva tomar os medicamentos, tá bom? Mas tem pessoas que... A gente conhece pessoas que... Olha, eu acho que eu vou tomar um remédio porque eu estou muito isso, muito aquilo. Ela não fez nenhum exame. Ela nem tentou fazer esse enfrentamento com ela para ver o que é aquilo. Ela já vai logo, ó, olha a fuga. Eu não quero enfrentar isso. Então eu vou aqui, tomo um remédio. E passou. Sim, mas essa demanda aí, ó, do qual o remédio tamponou, ela vai voltar. E aí? Vamos ficar nos apoiando nos remédios, ou nas festas, ou na gula, ou no prazer excessivo, ou onde? Até quando, criatura humana? Ficará tentando disfarçar do drama moral que carrega. O mal não é o que entra, é o que sai da boca do homem. Não adianta lavar o exterior do prato, se o coração está cheio de iniquidade e rapina. Olha, o reino dos céus está dentro de você. Então, como é que nós queremos construir um reino dos céus dentro de nós se eu não me implico com a construção deste reino? Se todas as horas que eu sou chamado para construí-lo, eu fujo, eu procuro um escape ou alguma coisa para não lidar com aquilo que eu tenho que enfrentar, porque quando a gente vai construir o reino dos céus que está dentro de nós, a primeira coisa que nós vamos nos deparar são as imperfeições. E aí, nós vamos ou não enfrentá-las? Por isso que Joana de Ângeles traz o autodescobrimento. Quando ela vai dizer, é importante que a criatura se veja, assuma o que viu e a partir daí comece o seu enfrentamento particular, interior, intransferível e solitário, pessoal. Ah, mas eu não quero fazer isso. Então a pessoa começa a sair do real ou do verdadeiro objetivo que a trouxe aqui. Mudar, evoluir. Então, toda vez que a gente foge, nós estamos protelando cumprir aquilo que a reencarnação nos trouxe para fazer. Evoluir. Se eu não dou conta das minhas demandas, bem, como ninguém vai dar, nem Deus, nem Jesus, nem os bons espíritos, eu estou guardando malas cheias de problemas. E levarei para a vida espiritual. Chegando lá, como lá nada vai ser equacionado também, eis que vou voltar para uma outra reencarnação carregando mais malas, mais peso, mais problema. A programação reencarnatória será mais rígida para impulsionar o espírito a dar conta desse amontoado de problemas. Então, vamos trabalhar esse enfrentamento partindo do desejo
que fica aceso em nós o tempo todo, dizendo: eu quero ser feliz. Eu quero ter felicidade. Não sei se conto essa história, eu vou contar para vocês rapidinho, antes de encerrar. Quando eu era jovem, falei, empolgado com a mediunidade, falei para um espírito amigo que eu o via ao meu lado, e aproveitei, fazendo a prece, percebendo ele do meu lado, e disse: meu irmão, eu quero ajudar as pessoas, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Acho que eu já disse isso aqui, mas vou repetir, pode ser que alguém não tenha escutado. E aí eu quero ajudar as pessoas, eu quero fazer o bem, eu quero crescer. E ele me ouvindo. E eu quero entregar minha vida para isso, aquela coisa empolgada de jovem, né? No final eu acreditei que ele ia dizer assim: que bom, meu filho, que bom, parabéns por isso, né? E depois que eu falei tudo que eu queria fazer para ser feliz, para plantar o bem, tudo, ele disse assim: prove-nos. Deus está esperando que a gente prove para Ele que a gente realmente quer ser feliz, que a gente realmente quer ter paz, através das nossas atitudes. Porque a humanidade está falando que quer uma coisa, mas está fazendo tudo para não ter esta coisa. Então, deixamos aqui essa proposta, né? Eu quero ter paz, Deus, eu quero ter felicidade. E Deus vira para a gente e fala: prove-me. Muita paz a todos. Até semana que vem, certo? Não se esqueçam de entrar no canal, no meu canal. A gente está sempre divulgando. Acabei de postar essa semana um vídeo falando sobre suicídio. Depois nós vamos fazer uma palestra falando também sobre suicídio. E eu convido vocês para a gente compartilhar. Quanto mais gente escutar essas mensagens, menos pessoas vão estar sofrendo pela ignorância. Vão aprendendo a lidar com a própria vida. Muita paz.